Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Graças ao nosso bom Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do nosso Senhor para mais um estudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje virá através do livro Fonte Viva de Chico Xavier. Esse livro Fonte Viva, abrindo aqui ao acaso, caiu aqui no item 90, que se intitula Varonilmente, onde está inserida aqui uma passagem bíblica que está lá em 1 Coríntios, Paulo de Tarso. 1 Coríntios, versículo 16, do item 13, 16, 13. Muito bem. Em cima dessa passagem bíblica, que está escrito assim: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Olha que coisa interessante, né? Olha o que caiu para nós, abrindo aqui ao acaso. Caiu justamente no momento em que todos nós estamos precisando adquirirmos essa fortaleza, né? Olha o que a Bíblia fala, está em 1 Coríntios, item 16, capítulo 13. Paulo de Tarso, 1 Coríntios, repetindo, 1 Coríntios 16, 13, que diz assim: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Olha só, nós estamos realmente passando por um momento, pessoal, que é necessário. Cai, não é? Levanta e segue adiante. Cai, não fica prostrado não. Cai, levanta e segue adiante. Cai, levanta e segue adiante. Sem olhar para trás. Sejamos fortes. Varonilmente, como ele fala aqui. Resiliência. Não tem outra palavra que não seja resiliência. Em cima dessas sugestões que Paulo de Tarso passou em Coríntios, né? Vigiai, repetindo, eu gostei disso aqui, vigiai. Então nós devemos vigiar, principalmente nossas atitudes, ação, mas principalmente os pensamentos, porque as nossas atitudes e ação, antes de acontecer, elas surgem primeiro no pensamento. Então nós temos que ficar esperto com nossos pensamentos, vigiar nossos pensamentos, evangelizar, cristianizar, civilizar nossos pensamentos. Porque durante o dia, pessoal, nós somos visitados por pensamentos não bons. É pensamento de pessimismo, de desesperança, de falta de fé, de coisas não boas. Então, toda vez que a gente tem um pensamento assim que não é de Deus, nós temos que podar imediatamente. Não podemos nos permitir que um pensamento que não é de Deus fique muito tempo, não fique um segundo sequer na nossa cabeça, porque é um corpo estranho. De forma alguma. Por isso que ele fala vigiai, vigiai é isso. Estai firmes na fé. Tem que estar firme na fé. O que é fé? É a certeza de que nós vamos conseguir nossos objetivos e ideais. Fé é isso. Não é? Aí ele fala, portai-vos varonilmente. Então sejamos fortes, viris. Não vamos nos abater. Forte é aquele que não se deixa abater, sabe? Pelas vicissitudes da vida. Sejamos fortes. Paulo de Tarso nos fala isso. Em cima dessas palavras de Paulo, vem aí Emmanuel e nos diz o seguinte: vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé,
diante das tempestades que te visitam. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis de tua vida. Sede fortes na dor, para guardares a lição de luz. Tá vendo? Então nós temos que ser fortes na dor, para que, diante dessa situação, a gente possa guardar lição de luz, porque a dor vai nos trazer experiência, maturidade, ensinamento. Ele continua, reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje, de surpreendente oportunidade. Então, a sugestão de Paulo, o conselho de Paulo, daquela época, ainda hoje, nunca foi tão oportuno como hoje, com a situação que nós estamos passando de desemprego, de doença, da maior parte das pessoas que estão no hospital, na UTI entubada, todo mundo com receio de contrair doença, mas principalmente de trazer doença e passar para a família. Então nós estamos passando por um momento aí, sabe, onde nunca se fez tão necessário nos esforçarmos para seguirmos as sugestões de Paulo aos Coríntios. A sugestão foi para nós outros, que nos diz, vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, sedes fortes, resiliência. Aí ele continua, para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Então, para enfrentarmos as vicissitudes da vida, torna-se necessário ânimo, confiança no Senhor e em nós mesmos. Somos filhos de Deus. Não fizemos mal para ninguém. Por que eu vou ficar temeroso? Deus está conosco. Deus está conosco. Fiquemos em paz. Fiquemos em paz. Aí ele fala, eu vou repetir, olha, para que nós possamos conquistar valores substanciais da redenção e da paz, é imprescindível, primeiro, conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Então, fortaleza de ânimo para quem confia em Deus, não é? E em si mesmo. Ânimo, confiança em Deus e em nós mesmos. São 3 sugestões que ele nos deu. Ó. Ele nos passou 3 receitas diante das vicissitudes da vida. Ânimo. Ânimo. Não vamos baixar a cabeça, pelo amor de Deus. Vamos levantar a cabeça. Não com orgulho, com soberba, com autossuficiência, mas diante da confiança em Deus, entendendo dentro do íntimo do nosso mais íntimo que Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Estoura uma bomba aqui, do nosso lado, outra ali. Mas nós não podemos olhar para os lados. Nós temos que objetivar aquela luzinha no final do túnel que é Deus, que é Jesus. Vamos seguir aquela claridade que é Jesus, que a gente chega lá. Chega lá. Não podemos olhar para trás. Aí ele continua. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Ou seja, então não vale a chuva de lágrima quando a gente erra, quando a gente comete uma falha, quando a gente comete um pecado. Ele fala que mesmo que isso aconteça, a gente tem que levantar e seguir. Deus sabe mais que ninguém, que Ele é nosso Pai. Ele nos conhece, entendeu? Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe em que estágio evolutivo atual cada um se encontra. Ele sabe que todos que estão na Terra, sem exceção, Ele sabe que vai pecar. Ele sabe que vai pecar. Mas Jesus, Ele não observa ele não observa, Ele não fica focado nessa condição em que nos encontramos. Deus sempre observa, Ele sempre fica focado nas nossas conquistas, das nossas autossuperação. O que é autossuperação?
é eu, diante das dificuldades, não esmorecer, não desanimar, não ficar pessimista, não me sentir derrotado, mas com fé, com esperança, olhando para cima e seguindo a estrada e o caminho que leva e conduz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala, não vale a chuva de lágrimas despropositada. Ele fala que é despropositada, ante as faltas cometidas. Ora, se Jesus não nos condena quando a gente erra, por que nós vamos nos condenar? Por que se martirizar diante do erro, da falha? Porque não adianta. Se a gente falha hoje, não é? A gente amanhã vai falhar de novo, pessoal. A vida inteira, enquanto estivermos aqui, nós vamos falhar, porque nós não somos perfeitos. Deus sabe disso. Então, por que a gente não se prepara psicologicamente para isso? O importante, sabe, é não ficar focado nas falhas. Elas fazem parte da nossa vida mesmo, porque ninguém consegue crescer se não falhar. Porque ao falhar, isso vai nos provocar um ânimo para que a gente acerte mais. Então, a nossa preocupação não são com os erros cometidos, mas em acertar cada vez mais. Não vamos ficar olhando para trás no erro cometido. Não foi realizado a propósito. Os erros que nós cometemos aconteceu por causa do estágio evolutivo atual em que nos encontramos. O erro, então, é previsto por Deus. Deveria ser previsto por nós também. Nós não deveríamos nos surpreender. Muitas vezes, quando a pessoa se surpreende, é porque ela sofre, é porque dentro dela estava inserido o perfeccionismo. Essa que é a verdade. Aí ele continua. Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno, tá vendo? É dever. A gente se arrepender de uma falha cometida é um dever. Mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Ora, então nós temos que saber que nós estamos sujeitos a falhas. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos na Terra, estaríamos no planeta mais evoluído. Então, o erro vai fazer parte de nossa caminhada. O que nós não podemos é ser conivente com o erro e nem ficar prostrados, chorando noite e dia porque errou. Isso aí é orgulho, não é? Por isso que ele fala, arrependermos-nos de qualquer gesto maligno, de alguma falha, é dever a gente se arrepender. Mas não é um se arrepender, não é? E ficar chorando indefinidamente. Porque se a gente fizer isso, é a mesma coisa de roubar tempo ao serviço de retificação. Então é tempo que a gente perde, sendo que a gente podia continuar acertando mais. Aí ele continua, certo, o mal deliberado é um crime. O erro deliberado é um crime. Planejado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso. Sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Olha que coisa linda, Emmanuel fala. É certo que o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado, não é? É ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Então, toda pessoa que resolveu seguir os ensinamentos de Jesus, o erro vai fazer parte. E ele faz parte do nosso progresso, é o que ele falou aqui. Ele continua, sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Olha só, sem resistência moral. Então, nós temos que resistir às tentações, às nossas más inclinações, nós temos que resistir às nossas más tendências. Tá vendo? Então ele fala, sem resistência moral, então se eu não resistir a isso, no turbilhão de conflito purificador, olha que interessante, no turbilhão de conflito purificador, ou seja, na infinidade de conflitos que vai surgir na nossa vida e que ele chama de purificador. A gente acha e pensa e entende que os conflitos são coisa ruim, mas não é. Ele está falando aqui, ó, no turbilhão da infinidade de conflitos purificadores. Então, os conflitos que a gente passa, eles são purificadores. Tá vendo? O coronavírus está aí para provocar isso em todos nós, uma reflexão, que nós precisamos nos melhorar, respeitar a natureza, respeitar o próximo, respeitar a Deus.
corona está aí para isso, para provocar essa reflexão. Não é para punição. Não é para punição. O corona não está aí para punição. Está para provocar reflexão. Mesmo porque ninguém morre. A vida é eterna. A vida continua. A vida continua. Precisamos refletir sobre isso. Não é? Olha os desmatamentos. Quanta coisa que o homem faz. Isso ia ficar por quanto tempo desse jeito? Não. Todo mundo colhe o que semeia. Uma hora ia ter que ter uma reação. Não é? Aí ele continua. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. Isso quer dizer que todos nós temos que aproveitar cada segundo de nossa existência aqui na Terra para trabalhar, para servir a nós mesmos, para trabalhar para nós mesmos, nos tornando cada vez melhores. O nosso trabalho na Terra é esse, nos tornar cada vez melhores. E eu só vou realizar essa conquista quando eu, nos momentos difíceis de minha vida, me deparar com as dificuldades, que ele chama as dificuldades de purificadoras. São as dificuldades, as vicissitudes da vida que vai me provocar reflexão. Vai provocar eu pensar, para achar uma saída, para me desvencilhar dos problemas. Com esse trabalho, eu estou expandindo minha inteligência, adquirindo experiência. Olha quanto benefício que as vicissitudes da vida nos proporciona. E a gente não quer fugir de dificuldade. Aí a gente prefere fazer o que está escrito na maior parte dos para-choques dos caminhões aí. Tá nervoso? Tá escrito lá no para-choque do caminhão. Vai pescar. Então vai pescar. Vai para a praia. Vai para a casa de campo. Andar em cima dos cavalos, ficar na beira do rio pescando. Vai fazer isso. Se isso é a solução, então vai fazer. São situações que vai me proporcionar, não é? Momentos de alegria. Higiene mental, que é paliativo. É paliativo. Eu acho que o melhor trabalho que existe é a reflexão, perguntando para Deus onde eu devo me melhorar. E também o outro tipo de trabalho que é se envolver com os sofredores, aqueles que sofrem mais que a gente. Para que assim eu aprenda a humildade, a solidariedade, a caridade. Eu adquiro muita experiência me envolvendo com aqueles que sofrem mais que eu. Essa é a saída espiritual. Todo o resto é paliativo. Me engana que eu gosto. Mas, enfim, paciência. Não estou com isso querendo dizer que nós não devamos ter lazer. Temos que ter lazer, não é? Porque nós estamos na Terra. Mas é importante salientar que Paulo de Tarso falou, viva na Terra, mas não pertence a ela. Não vamos fazer disso um hábito. Não vamos fazer disso um hábito. Então ele continua dizendo, é compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. É compreensível, ou seja, é esperado, é previsto que todos nós nos firamos, não é? Frequentemente nos caminhos da vida, da senda e da luta. Cair faz parte. O que não faz parte é cair e ficar lá prostrado. Isso não faz parte. Levanta, sacode a poeira e vamos para frente. Jesus está conosco. Aí ele, vou repetir, é compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da luta. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigimos rede macia de consolação indébita, interrompendo a marcha para o alto. O que não é aceitável é isso. Ele fala que é lastimável. A nossa situação, toda vez
que a gente exigir rede macia de consolações indébitas. Então a gente quer que Jesus nos dê uma consolação indébita. Uma consolação, isso quer dizer o quê? No momento em que a gente ainda não fez jus a receber a consolação. Porque para se receber a consolação é necessário fazer jus, porque é dando que se recebe. E Deus não dá nada, absolutamente nada para ninguém de graça. Na lei de Deus tudo é permuta. É dando que se recebe. Buscais e achareis, batei e abri-se-vos-ás, pedi e obtereis. Olha, tudo é troca, tudo é permuta na lei de Deus. Não está escrito nada que ele dá de graça, consolação de graça, nada, felicidade, paz, nada de graça, tudo é conquista individual. Por isso que ele fala, olha, vou repetir, para que esse ensinamento fique no íntimo do nosso mais íntimo. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da vida. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigimos rede macia de consolação indébita, interrompendo com isso a marcha para o alto. Toda vez que a gente fica, ai meu Deus, sem fazer jus, a gente está interrompendo a nossa trajetória, que é seguir a estrada e o caminho que leva e conduz ao nosso Senhor Jesus. Essa que é a verdade. O cristão não é aprendiz de repouso falso. Que lindo, hein? Que maravilhoso, que verdadeiro. O cristão não é aprendiz de repouso falso. Discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Olha o recado que Emmanuel está dando para todos nós, hein, pessoal? Vamos prestar atenção, ó. O cristão não é aprendiz de repouso falso. Tá vendo? Então, a gente está pedindo um repouso falso? Não pode ser falso. Que negócio é esse de repouso? Jesus trabalhou até o último dia. Deus trabalha até hoje, como ele falou. Madre Teresa de Calcutá trabalhou até o último dia. Teresa de Ávila trabalhou até o último dia. Chico Xavier trabalhou até o último dia. Irmã Dulce trabalhou até o último dia. Que negócio é esse? Repouso. Repouso falso. O que é um repouso falso? É aquele me engano que eu gosto, que eu acabei de falar. Vai pescar. Tá nervoso? Vai pescar. Vai viajar. Fica viajando. Fica só viajando, fazendo higiene mental, sabe, olhando para o céu. Aí depois vamos ver o que vai acontecer. Porque isso contradiz a sugestão do nosso evangelho, porque quando nos diz que todos nós temos que aproveitar cada segundo de nossa existência aqui na Terra. Cada segundo. Isso não tem que ser levado a sério? Tem. Bom, mas enfim, cada um. Mas vamos repetir. O cristão não é aprendiz de repouso falso. Discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Fica aí para a nossa reflexão. Vamos prestar atenção nessas coisas. Porque a nossa felicidade depende disso. É a nossa felicidade que está em jogo. Então, uma boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe.